Boa noite, que bom ter você comigo mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Fico feliz e hoje nós temos um assunto muito importante, preciosíssimo para a gente considerar. Agora é interessante considerar que quando a coisa é muito boa, muitas vezes ela pode trazer alguma situação desfavorável. E infelizmente há algumas pessoas que se sentem incomodadas com este assunto, mas não quer dizer por isso que nós vamos deixar de falar. Só que vamos falar com amor, com carinho, com clareza, com responsabilidade, tá certo? Não com o propósito de machucar, mas com o propósito de ajudar. Muito bom? Fica combinado assim. Agora, para você entender esse assunto todo, você deve ficar até o fim. Daqui a pouco você vê de que se trata tão importante assim. Agora, muito obrigado para você que já é inscrito em nosso canal. Nós ficamos felizes com a sua participação. E por sinal, eu devo até aproveitar para dizer que, se caso você não é inscrito em nosso canal ainda, aproveita para se inscrever, tá certo? E dê um like, uma força para a gente, muito bom. E coloque nos comentários o que você está achando, qual o seu parecer quanto aos assuntos que nós estamos abordando ou quanto este assunto. E também não esqueça de uma coisa, que compartilhando você está me ajudando a ajudar outras muitas pessoas. Acionando o sininho das notificações, você vai ser avisado na próxima semana quando nós estaremos colocando mais um vídeo à sua disposição. Agora, de que se trata de tão importante assim, de tão precioso, nós vamos falar sobre o dom de profecia, ou seja, o espírito de profecia, como alguns preferem. Agora, é bom a gente entender uma coisa. A profecia, ela é dada de uma forma progressiva, de uma forma ascendente, em sequência, de acordo com a necessidade. Vamos considerar no tempo do Êxodo, um histórico da Bíblia Sagrada, no tempo do Êxodo. O povo de Israel, quando saiu do Egito, até então não tinha Bíblia, não tinha livro, não tinha documento de histórico sagrado, nada nesse sentido. Mas viviam. Agora saíram do Egito, ou surgiu a necessidade, a formação de uma nova nação, e Deus viu que precisava de alguma coisa para conduzi-los aos seus pés com mais clareza e com mais firmeza. Daí Deus usou Moisés para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, que são conhecidos como Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tudo que eles tinham até então era só isso. No entanto, isso era o suficiente para que eles pudessem ter uma compreensão maior de Deus e uma comunhão maior com Ele. E também uma integridade e um convívio social mais perfeito entre os irmãos, entre os concidadãos de uma nova nação recém-formada. Agora, é bom a gente entender uma coisa importante. O povo de Israel, vamos pensar assim no caso Miriam, Josué, Caleb, Arão, eles não conheceram o Salmo 23, nem o 91 como você conhece. No entanto, tudo o que eles tinham era o suficiente para eles conseguirem manter a sua intimidade com Deus. Por um outro lado, você vai observar uma coisa. No caso, vamos pensar em Sansão, em Moisés, em Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes homens não conheceram, eles não conheceram o apóstolo São Paulo. No entanto, o apóstolo São Paulo, no capítulo 11 de Hebreus, falou sobre eles e muitos outros. Então você nota que à medida que vai surgindo, vai acontecendo. Por exemplo, Naamã, entendeu? Não conheceu Jesus. No entanto, Jesus falou sobre Naamã, sobre a viúva de Sarepta. Jonas não conheceu Jesus, Jesus falou sobre Jonas, e assim sucessivamente. Dá para a gente ter uma noção, né? Quando Jesus diz no Evangelho de São João, capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ele não estava dizendo dessa Bíblia que você está tendo em suas mãos agora, mas ele estava dizendo apenas do Velho Testamento. Por quê?
Tudo que tinha até então era o Velho Testamento. O Novo Testamento começaria a surgir depois de Jesus para frente, nascimento de Jesus para frente, o histórico dele. Agora, à medida que as coisas vão acontecendo, a necessidade vai aparecendo, e então vai surgindo nova luz, novas profecias. Vamos pensar assim. João não escreveu nenhum livro da Bíblia Sagrada. No entanto, Jesus falou que não houve nascido de mulher um profeta tão grande quanto João. E o propósito de João era preparar o povo, preparar o caminho para a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, como em 1844 surge, dentro de um quadro profético, a aproximação da vinda de Jesus, o tempo do fim, surge a necessidade de mais luz, mais compreensão dos escritos sagrados. Então Deus chama Ellen Gold White, para desenvolver um papel especial, que é exatamente ajudar a preparar um povo para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Devo dizer que os livros de Ellen White não é uma outra Bíblia sagrada. A Bíblia é única. No entanto, eles têm um propósito especial, que é levar as pessoas a se aproximarem dos escritos e terem uma compreensão maior da Bíblia Sagrada. Verifiquem o seguinte, eu tenho aqui do livro Colportor Evangelista, na página 125, no segundo parágrafo, as seguintes palavras, para você ver o que a própria Ellen White fala dos escritos dela. Ela diz assim: pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para conduzir homens e mulheres à luz maior. Então ela considera os escritos dela como uma luz menor para conduzir homens e mulheres à Bíblia Sagrada à luz maior. Ela ainda diz mais a seguinte: quão bom poderia ser feito se os livros que contêm esta luz, está referindo à luz menor agora, fossem lidos com a resolução de se executarem os princípios que eles contêm. Então, você observa que ela vem mostrando a necessidade de que as pessoas atendam os ensinamentos dela, de serem guiados, de submeterem aos escritos sagrados. Ela chama em seus livros a atenção para os escritos sagrados. E eles se harmonizam com a Bíblia e não entram em contradição. Muito bonito, muito importante este ensinamento. Então daí que os escritos de Ellen White se enquadram dentro de um padrão profético que fortalece as escrituras sagradas, que anima o povo a servir o Senhor e a se preparar para a brevíssima volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, observa uma coisa. Nós encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, as seguintes palavras. Aqui nos diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Verifiquem como é importante a gente observar. Aqui vem chamando a atenção a guardar os mandamentos do nosso Deus maravilhoso e ter o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você pega esse texto e faz uma conexão com Apocalipse capítulo 19, verso 10, você vai encontrar as seguintes palavras. Aqui diz assim: e lancei-me a seus pés para o adorá-lo. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou conservo teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, você nota que há uma conexão. No 14, Apocalipse 14, 12, mostra a importância de guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus.
Jesus Cristo. E aqui no Apocalipse, capítulo 19, verso 10, mostra que o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito de profecia. Baseado nessa harmonia, subentende que nós, os adventistas do sétimo dia, estamos nos achegando aos escritos sagrados, estamos nos dispondo a fazer a vontade de Deus e encaixamos com mais harmonia dentro destes ensinamentos. E é lamentável que muitas pessoas não têm essa compreensão. Verifique o seguinte: quando Samuel escreveu o seu primeiro livro, no capítulo 9, no verso 9, nós encontramos as seguintes palavras. Samuel, capítulo 9, verso 9, diz assim: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Verifique o seguinte: a profecia, dentro dos padrões da Bíblia Sagrada, ela tem como propósito ser a visão do povo de Deus para conduzi-los à cidade santa, à terra prometida. A terra prometida, a nova cidade, a cidade celestial. Então, verifiquem que a igreja sem profecia é uma igreja cega, é uma igreja morta, é uma igreja que faz as coisas erradas e depois ainda diz: o que importa para Deus é o coração. Meus queridos, um pouquinho distante dessa realidade, porque o sábio Salomão, em Provérbios capítulo 29, verso 18, nos diz as seguintes palavras: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas os que guardam a lei é bem-aventurado. Então, meus queridos, é uma pena que tem muitas pessoas que estão atribuindo ter a profecia, mas estão apresentando uma profecia dentro de padrões que não encaixa com a Bíblia Sagrada. Estão fazendo profecias que dizem receber uma luz, que tem alguém querendo um casamento, precisando de um casamento, alguém precisando de um emprego, alguém que está com a doença X, e assim sucessivamente. Você observa que esse quadro que apresenta de profecia é um quadro assim, parece de interesse pessoal. Não é isso que Deus está apresentando aqui nos escritos sagrados. A profecia encontrada nos escritos sagrados tem como propósito conduzir as pessoas, não é a uma bênção para essa terra, mas é uma bênção para a eternidade, a salvação eterna. Esse é o fator importante que você não pode esquecer. Não esqueça disso por hipótese nenhuma. Então, não é arranjar um casamento, não é comprar uma casa, não é se libertar de uma doença. Não, é muito mais do que isso. O propósito da profecia dentro da Bíblia Sagrada é conduzir o povo aos caminhos de Deus para a salvação eterna. Então, dá para observar, e infelizmente tem muitas pessoas que estão equivocadas nesse sentido. É preciso entender que o espírito de profecia foi dado para beneficiar, para ajudar, para amenizar o sofrimento do povo quando estão indo em direção à cidade santa, ao preparo para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muitas pessoas não estão levando em consideração, estão sofrendo consequências de um comportamento que não está harmonizando com os escritos sagrados, e aí estão vivendo uma vida atrofiada. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, nós encontramos na experiência de Josafá, quando estava com o povo de Israel diante de uma guerra, e ele apela para o povo na última parte do verso, dizendo as seguintes palavras: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, meus queridos, aqui está mostrando que nós precisamos entender que Deus quer dar o melhor para nós. Deus quer amenizar o nosso sofrimento nessa terra enquanto estamos indo em direção a uma intimidade com Ele rumo à cidade santa. Agora,
E infelizmente algumas pessoas não levam em consideração estes ensinamentos. E o apóstolo Paulo então dá mais uma força. E ele diz na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 20, as seguintes palavras: não desprezeis as profecias. Apóstolo Paulo desafia a não desprezar as profecias. Está observando que a profecia tem a sua colocação. É lamentável que existe algumas pessoas por aí que não acreditam na profecia. E existe algumas pessoas por aí que, embora diz que acreditam, mas não atendem os ensinamentos, não se interessam, não buscam conhecer, não buscam praticar, não buscam obedecer. Esse é o fator. Mas por um outro lado, existe um grupo de pessoas que estão dispostos, estão desejosos, estão decididos, creem, estão procurando, lutando, estão fazendo de tudo para colocar em prática na sua vida, em harmonizar a sua vida de acordo com os escritos sagrados com relação às profecias. Mas infelizmente, às vezes esse grupo de pessoas também é perseguido por outros que chamam de radical, de intransigente, de que querem ser mais santo do que os outros, que estão buscando salvação pelas obras. Não é isso, não é buscar salvação pelas obras. É fazer a vontade de Deus em tudo, em todas as coisas. E até porque fazer a vontade em todas as coisas é para o meu próprio bem. Quando Deus fala para eu não comer uma determinada coisa, é porque Ele sabe que aquilo vai ser nocivo para a minha saúde, aquilo vai me prejudicar, aquilo vai fazer mal, vai ser danoso, vai afetar, vai impedir o meu crescimento, vai incomodar na minha compreensão das grandezas de Deus nos estudos da Bíblia Sagrada. Agora, observe uma coisa, eu tenho aqui umas palavras preciosas para você que tem dificuldade de crer nos escritos de profecia. Eu diria o seguinte: ora a Deus sem preconceito, sem rivalidade, sem choque, em humildade, pedindo compreensão, pedindo luz, pedindo sabedoria. Senhor, me mostra, Senhor, o caminho, me ajude a ver a bênção que eu posso usufruir ao compreender, ao aceitar, ao praticar estes ensinamentos. Para você que diz que acredita, mas tem ainda se atropelado, tem encontrado dificuldade de praticar, o meu conselho é: ora, peça a Deus força para você tomar como decisão. Você tem que tomar a decisão. Não espera Deus tomar a decisão por você, não. Você tem, pela graça de Deus, eu quero fazer. Senhor, me ajuda a fazer. Eu quero fazer. Senhor, me ajuda a fazer. Agora Deus é com você. Então, meu querido, você vai colocar em prática. Você vai se dedica mais ao estudo dos ensinos, dos escritos sagrados. Se dedica mais ao estudo dos livros proféticos. Aproveite a oportunidade e, à medida que for aprendendo, não perca a oportunidade de colocar os ensinamentos na vida diária e também de, com carinho, compartilhar com outras pessoas. E você que já está praticando tudo isso, seja amável, seja compreensivo com aqueles que estão tendo dificuldade. Aprende a amar um pouco mais, amar os que te perseguem, amar aqueles que te chamam de radical, tratar com carinho aqueles que te tratam com indiferença porque você é zeloso nesse sentido. Peça a Deus a cada instante, uma completa mudança na sua vida, para que a sua vida seja uma bênção para os outros. Pela graça de Deus, eu quero viver a comunhão com Deus no dia a dia. Eu quero ser transformado a cada instante pelo Espírito Santo. Por isso eu suplico, Senhor, me ajude a aproveitar todo momento oportuno, toda ocasião própria, para dar mais de mim aos estudos dos escritos sagrados, aos estudos das profecias, e a cada momento colocar em prática na minha vida, para que eu seja uma bênção para as pessoas, para que eu seja amável para aqueles que têm
mais dificuldade de compreensão deste assunto, para que eu seja um instrumento de Deus para a salvação do mundo. Eu quero viver esta mensagem. E você deseja viver essa mensagem também? É desejo do seu coração? Se é desejo do seu coração, então diga no seu coração agora: Senhor, pela tua graça, me perdoe pela minha indiferença do passado, pela minha dificuldade de compreensão, pelos meus atropelos e às vezes até pelas minhas brincadeiras e críticas com algo tão sério. Mas me ajude a levar paz a sério daqui para frente, aproveitar todo o tempo e me dar mais o estudo da Bíblia Sagrada, mais o estudo da profecia. Me dê força, Senhor, porque eu quero fazer a tua vontade em todos os sentidos da minha vida. Que maravilha! E se você já tomou essa decisão no passado, renove essa decisão, porque a cada momento nós temos que estar renovando o nosso contato, o nosso contrato, a nossa intimidade, a nossa submissão à vontade de Deus. Eu quero fazer isso. Senhor, me ajude. Faça assim também. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, na próxima semana, em nome de Jesus. Amém.